Que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente, né? Pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente. Elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande... Honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da honestidade. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque quem late muito, né? Cão que late muito não morde, não morde. Ladra, né? Não morde. Mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa para a pessoa, eu tô bem, você acha que tá legal? A pessoa tá ótima. Né? Tipo assim, mas assim, com os próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, claro que eles têm que vender, mas existem roupas que ficam melhor com a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. Eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas, porque de alguma maneira as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política. Né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala. Você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade. Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce. Né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Você falar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você deseja de uma forma gentil. O grande problema é que eu vejo isso, principalmente nos povos latinos, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites, ou então quando estão com raiva. E aí explode. E aí explode. E sempre sai uma coisa ruim, carregada de uma energia mais negativa. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança. Porque as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos, as crianças têm uma incapacidade de mentir. A gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. Sinceridade é sem cera de máscara. Então, assim, eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok. As pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente, né? Pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente, está ligado à nossa dimensão espiritual, não está ligado a uma dimensão só terrena, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras, a ser mais honestas e fazer isso de maneira afetiva. A mentira é uma, digamos, uma função do cérebro humano. Ou seja, todas as pessoas mentem? Todas as pessoas mentem.
Existem as mentiras que são mentiras sociais, diplomáticas, que facilitam o teu trato com as pessoas, que facilita você não magoar as pessoas. E existem mentiras que a gente chama, essas seriam mentiras inocentes, né? Porque você está muito mais preocupado em não ofender uma pessoa, né? Uma pessoa que, por exemplo, está extremamente obesa e pergunta a você se ela emagreceu, às vezes você não vai colocar para a pessoa, tipo assim, não, você piorou, não, ou aumentou. Você vai dizer, não, eu estou sentindo que você está se esforçando, você está melhorando. Então, assim, existem maneiras, às vezes a mentira tem uma função social, no sentido de você traçar melhores relacionamentos com as pessoas. Agora, existe a mentira que é a mentira do ganho secundário, né? Aquela pessoa que mente para tirar proveito de alguém, né? Para se dar bem ou para manipular alguém visando um objetivo. E isso é uma mentira muito ruim, né? No sentido de você tapear o outro para tirar proveito. E tem pessoas que mentem compulsivamente, quase criando um personagem, né? Seria aquela pessoa que a gente fala que é o mitomaníaco, né? Ele nem precisa mentir, mas ele mente quase como se fosse compondo um personagem que ele acha que vai ser melhor socialmente e que vai agradar mais as pessoas. A pessoa é uma escrava da mentira. E não necessariamente o mitomaníaco mente para ter um ganho secundário. Às vezes ele mente simplesmente para criar um personagem para ele mesmo que ele acha mais agradável. Ele não tem nenhuma autoestima por si e cria algo que seria essa percepção. É muito ruim para quem convive e para a própria pessoa. Agora, em tempos atuais, as pessoas estão mentindo mais? Eu tenho a impressão que sim. Por quê? Porque hoje a gente vive no auge da revolução tecnológica, no auge das redes sociais, onde as pessoas criam personagens. Não é à toa que a gente sabe que quase 90% do que as pessoas postam nas redes sociais são fake news pessoais. Ou seja, as pessoas só postam coisas maravilhosas, fotografias corrigidas, só postam felicidades. Tem gente que chega ao cúmulo, tem pessoas que vão a um determinado hotel e pagam uma diária simplesmente para tirar fotos e fingir que esteve lá. Então, assim, hoje o mundo que a gente vê vale muito mais o que você aparenta ser do que aquilo que você é de fato. Eu diria que a gente vive a revolução não só tecnológica, mas a revolução do marketing utilizando a tecnologia e expandindo um mundo perfeito, um mundo de necessidades que a gente precisa satisfazer para poder estar dentro desse grupo, dos vencedores desse mundo. E aí, quando a gente tem redes sociais onde você começa a se posicionar de maneira a atrair mais likes ou curtidas ou comentários, você está jogando ali um personagem, porque assim, ninguém está capacitado para agradar todo mundo. A gente tem que lembrar que nem Jesus Cristo conseguiu fazer isso, não seremos nós. Então, quando você vive em função de criar a sua imagem, fazer uma imagem que agrade a todos e a todos os padrões, então você realmente já entrou nessa ciranda. E aí provavelmente você está deixando de ser você para ser uma mentira criada. Por exemplo, existem pessoas que vão te vender cursos e treinamentos para você passar numa entrevista de emprego, para você se dar bem com um relacionamento afetivo, como se tudo isso fossem regras. Existem coisas que são interessantes, você ter uma apresentação melhor para uma determinada situação. Mas se você for seguir manual para tudo, no mundo desse você acaba sendo um personagem de manual. Quanto tempo dura um personagem de manual? Eu acho que pouco. Tudo que não é natural, com o tempo se desfaz. E isso pode acontecer exatamente com as pessoas que estão usando e abusando das mentiras para criar um personagem que agrada a todos, mas desagrada a si. O que eu vejo é que quanto mais as pessoas mentem
criando esses personagens, seja para agradar, seja para chocar, porque às vezes as pessoas criam personagens para chocar os outros. Por quê? Porque o choque produz visibilidade. Então eu digo para as pessoas, cuidado com o que a gente está vendo, cuidado com essa filosofia do contente, né? Existe essa expressão, a filosofia do contente é um grande artefato de marketing do sistema capitalista, do consumo. Por quê? Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.